Grande Yuri! E aí, Lucão, tá me escutando aí, cara? Me ouve bem? Sim, sim, eu estou fazendo convite agora para a Jéssica, que vai fazer a tradução para surdos. Ela já deve estar entrando Sim. também. Sua câmera está invertida. Deixarei, tô deixando ela aqui por causa do meu celular, cara, por causa do fone. Ah, show de É bola. Agora fone fica com melhor fio. porque a gravação, né? Ela depois a gente exporta ela para YouTube, aí você vai ficar invertido. Dá ruim. E Muito aí, pior. Jéssica entrando aí para fazer a nossa tradução. Só um minutinho, só colocar o título aqui para a galera. Todo mundo de fone. Então vamos começar, galera. Primeiro de tudo, a Jéssica. Não, beleza. Primeiro de tudo, galera, como sempre, as lives elas ficam todas gravadas na minha bio também e do convidado também, caso ele queira, aí ele grava. E todas as lives elas estão sendo exportadas para o meu canal do YouTube, porque eu acho assim muito importante ter essas lives. Já foram 25 lives realizadas com diversos profissionais da área da saúde, com experiências assim totalmente diferentes de vidas e lives que estão sendo traduzidas, né, para a linguagem, né, de surdos também, para trazer esse conhecimento não só para nós, mas para todo mundo. Você tinha comentado, Yuri, sobre a Devirp, né, sobre fazer as traduções. Eu fui lá para entender um pouco como é que funciona. Eu achei muito legal, porque lá tem vários profissionais que fazem a tradução de livros, de filmes, de vários tipos de filmes, de todos os materiais, toda a produção de conteúdo que eles pedem, que eles buscam, que eles Sim, querem sim. ouvir, sabe? Tanto em um áudio, é um áudio diferente que eles montam lá para eles, né? Colocar, como também em braille. E tem um custo, né? Isso, cada coisa dessa, mas eles pediram para estar levando, né? Todo esse material, toda essa quantia de lives aí que a gente vai realizar, para eles estarem fazendo essa tradução, porque eles ficaram muito felizes de saber que vai ter conteúdos voltados à saúde aí, mesmo que bate-papos, né? Mas bate-papos bem enriquecedores, Sim. né? Para eles lá. E aí eles têm lá, por exemplo, eles atendem toda a região. E eles atendem 250 pessoas por semana, só na Devirp lá. Então, quer dizer, é um número assim, Caramba, atende bastante gente. bem legal. E vamos começar, né? Eu preciso levar lá essa semana e a gente vai fazer dar certo agora por esse lado, né? Para a parte dos cegos agora ter acesso a esse conteúdo. Bem legal, cara, Se sua iniciativa. apresenta. Oi? Bem legal sua iniciativa, viu, Lucas? Fiquei feliz aquele dia lá que você estava procurando a gente, você estava procurando um meio de fazer isso. Porque na nossa cabeça fica tudo muito distante, né? A gente acha que é extremamente oneroso tudo, fora da nossa realidade, ou então que Não só é? grandes instituições que tem que fazer isso, cara, mas é coisa assim, é projeto, parece aqueles projetos assim de igrejas, sabe? Simples de se Sim. fazer, simples de se fazer. Basta você ter no seu coração e ir atrás. Não é nada tão É, com certeza. oneroso. Quase tudo. Lógico que você tem que se planejar financeiramente, né? Mas não é nada Claro. tão absurdo assim, né? Então, mas se apresenta um pouquinho aí para a galera, fala onde você estudou, que faculdade que você fez, quais as graduações depois que você fez, especializações, pós, até mesmo cursos. É legal a galera saber. Se você costuma treinar, porque tem muito profissional que infelizmente não treina e a gente sabe disso, mas manda Com bala aí. certeza. Bom, primeiro de tudo, Lucas, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre uma oportunidade de aprendizagem para a gente, né? São momentos enriquecedores, como você mesmo falou. Meu nome é Yuri Salim de Souza. Eu faço parte do GPESP, que é o Grupo de Estudos
e pesquisas em aspectos socioculturais e pedagógicos do esporte pela USP. Fui formado pela USP, né, bacharel em Educação Física e Esporte. Fiz uma especialização, a pós-graduação Lato Sensu, em Avaliação Física, Postural e Funcional. Depois, eu fui para a área acadêmica de vez e fiz o meu mestrado também. Fiz o meu mestrado em ciências, né, no caso, né, a área de concentração em atividade física e esporte. Fiz, e agora estou entrando no meu doutorado. Fiz alguns cursos, na época que eu comecei, eu era treinador de goleiros, né, fui atleta, pouco tempo, mas tive uma carreira muito curta, mas foi o que me motivou para entrar na educação física, para formar pessoas, formar goleiros, formar atletas melhores do que eu fui formado. Eu sempre fui muito crítico comigo mesmo e com minha formação, e eu sabia que muita coisa que eu vivenciava estava errada, e que tinha algum jeito de fazer melhor. E eu queria fazer isso de uma maneira melhor, queria ajudar os próprios profissionais que eu sabia que trabalharam comigo, que não eram formados, e eu queria, de alguma forma, ajudar no conhecimento para poder fazer esses personagens, esses professores, treinadores de goleiro, poderem executar um trabalho melhor e eu também executar um trabalho melhor. E foi com esse objetivo que eu entrei na educação física. Então, logo que eu saí, fiz uma iniciação científica. Logo que eu saí, também já trabalhando com parte de formação de goleiros, então foi uma pesquisa que eu entrevistei os dois clubes de Ribeirão Preto, treinadores de goleiros dos dois clubes de Ribeirão Preto, para saber quais eram os procedimentos que eles estavam adotando do sub-7 ao sub-20. E tive alguns resultados bem interessantes, que já tinha evoluído muito da época que eu jogava, né? E nos últimos anos isso evoluiu demais. Mas eu já comecei lá em 2012, foi a época da minha iniciação científica, entre 2012 e 2013. Eu já comecei na minha iniciação científica fazendo essa parte de formação. Então, eu estou na área da pedagogia do esporte, sociologia do esporte, psicologia do esporte. É uma intersecção de áreas, né? São as áreas de humanas voltadas para a carreira esportiva, para o desenvolvimento da carreira esportiva. Como o atleta entra no esporte, como ele se torna um atleta, como ele se mantém no esporte, como ele encerra a carreira. A gente trata de todos esses aspectos. Obviamente, é difícil de tratar de todos esses aspectos de uma vez só. Então, a gente pega algumas sessões de carreira, ou então, às vezes, até a gente estuda o desenvolvimento da carreira esportiva completa desses atletas. Eu fiz, primeiramente, com a formação, com a trajetória desses treinadores, né, saber quais são os procedimentos que eles adotavam. E aí, depois, na minha especialização, eu fui para a área de avaliação física, mas que era para me localizar, porque era uma área que eu era muito deficiente em avaliação física. Era mais para me auxiliar a programar treinos melhores para os atletas, para alunos de personal, que depois eu vinha me tornar personal por questões financeiras do futebol, porque era difícil me manter no futebol do jeito que estava. E decidi ir para a área acadêmica porque eu poderia continuar trabalhando com futebol, me mantendo um pouco mais estável financeiramente. A vida do futebol ela é bem cigana. A gente vive andando, a gente roda muito. Então, com o objetivo de me estabilizar um pouco mais e me aprofundar em algumas questões que eu queria, fui para a área acadêmica, né? E me encontrei no mestrado de novo e fiz um trabalho sobre o desenvolvimento da carreira esportiva dos goleiros que passaram pela seleção brasileira. E eu peguei goleiros que estavam na seleção brasileira desde 1970 até 2019, em períodos de convocação. Acabei entrevistando 7 goleiros, né? Todos goleiros de pelo menos Copa do Mundo ou Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Eu, pelo comitê ético, não posso falar quem são, também fica muito fácil, não me permite, eu não posso falar, mas foi um trabalho que eu pude ver várias questões, porque um dos grandes objetivos de eu estar aqui é justamente da gente falar sobre as questões fora do desempenho. As questões de desempenho a gente já conhece muito. Tem muita gente que faz o que a gente chama de fast science, né? Ciência rápida. Os resultados mais rápidos que você consegue. É lógico, é uma ciência importante, qualquer ciência é importante, ainda mais
na situação que o Brasil se encontra e que o mundo se encontra, né, de grandes questionamentos perante a ciência. Então, qualquer ciência ela é importante, mas a questão de se querer resultados rápidos, desempenho rápido, a gente tem que estar sempre desempenhando, a gente tem que estar sempre para cima, e não é só isso. Né? Para se tornar atleta, para se manter atleta e para você desenvolver toda uma carreira, não só esportiva, mas qualquer carreira, em qualquer profissão, isso é transferível. Muitas outras coisas, muitos outros fatores influenciam essa carreira esportiva, essa carreira. Então, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a esses estudos que você fez e os estúdios hoje, as academias, né? A gente vê que cada vez vai ficando por último, né? Essa questão de se cobrar avaliação física, de se fazer avaliação física para com os clientes, muitas vezes por causa de, sabe, de querer apenas agradar o que o cliente chega para pedir, né? E a gente sabe que isso dentro de uma ciência que é estruturada é perigoso. É perigoso porque você não pode só atender o que ele quer, até porque o que ele quer, para ele chegar até onde ele quer, ele tem que passar por N processos. E eu acho que isso que vem acontecendo, até mesmo com as grandes corporações, então, nem faz esses tipos de avaliações físicas, né? Eu digo essas academias que comportam 500, 1.000 pessoas por mês rotativos, né? Você acha que isso acaba distanciando demais as pessoas dos resultados delas, até mesmo da conexão com o próprio personal dela ali no dia a dia? E é por isso que muita gente acaba levando a educação física como uma ciência, mas assim, totalmente ineficiente, que pode ser feita por qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar? Bela pergunta, Lucas. Vamos lá. Cara, eu acredito que a avaliação física, ela não só física, postural, funcional, e qualquer tipo de avaliação, ele se faz necessário sempre. A avaliação, na verdade, ela é feita todo dia. Se a gente não começa a nossa aula fazendo uma avaliação de como o nosso cliente está, como o nosso aluno está, como o nosso atleta de alto rendimento está, a gente já está indo para o caminho errado. Então, se a gente não começa, seja uma avaliação por ano, 2 avaliações por ano, uma a cada 3 meses, de acordo com o que o aluno faz de vezes na semana, de acordo com o quanto ele se envolve com a aula, tudo depende de N fatores, mas o fato dele estar sendo avaliado sempre é fundamental. Principalmente, na verdade, o mais importante é a nossa avaliação do dia a dia, o nosso relacionamento com o cliente, com o atleta, e muito além das questões do desempenho. Como eu disse, às vezes a gente foca muito em desempenho, em resultados, mas muitas vezes a gente se distancia até da questão de avaliação pessoal, que a gente às vezes quer e programou algum treino de acordo com o objetivo e resultados do atleta, do aluno, e naquele dia ele não está bem. Seja por uma questão pessoal, uma questão familiar, questões sociais, questões econômicas. E às vezes o que ele precisa naquela aula ali é de um apoio seu. Um atleta precisa de um apoio seu. Isso, inclusive, na minha dissertação, e eu não trabalhei em avaliação física na minha dissertação em momento algum. Trabalhei com o desenvolvimento de carreira de atletas. Os atletas de seleção brasileira falaram que o que fez diferença na carreira deles foram os treinadores que, acima do desempenho, souberam tratar eles como um ser humano. Souberam que, atrás daquele atleta de alto rendimento, atrás daquela pessoa que precisava render para chegar nos seus objetivos, no seu resultado, tinha um humano, com família, com uma estrutura por trás, com uns fatores sociais que envolvem, que influenciava no desempenho dele. Tudo isso influencia no desempenho dele e, obviamente, nos resultados dele. Então, eu acredito que assim, a avaliação física ela é fundamental, Lucas, e mais do que a avaliação física, e mais do que o desempenho, mais do que o resultado. É a sua relação treinador-atleta, que
é uma relação que ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer carreira, professor-aluno. Essas relações, elas fazem o ser humano se desenvolver e atingir outros patamares, né? Outros horizontes de ação, outros horizontes de aprendizagem, faz ele perceber, se comportar e agir no mundo de maneira diferente. Até porque, né, eu gosto de estudar muito psicologia, né? Só que psicologia acaba puxando o que você estuda muito, que é sociologia, dentre outras matérias. E a gente sabe que tá o virar de chave está dentro da mente. E não só isso, porque isso a gente ouve toda hora, né? Mas é essa questão que você falou, cara, de a grande maioria que é atleta não vem de uma realidade social favorável, né? Começa por aí. E quando a pessoa não vem de uma realidade social favorável, para ela tomar sonhos grandes como esses de ser campeão mundial, ser atleta profissional por um time grande e tudo mais, ela literalmente tem que ir na força do coração, porque ele não tem nutrição boa, não tem suplementação, não tem modulações hormonais para ajudar a potencializar ou pelo menos regular a questão hormonal dele, que deve estar bem ruim, para chegar num nível desse. Então, quer dizer, tem que ir na força do coração. E isso dentro da psicologia, a gente vê que a pessoa ela vai para o outro extremo. E aí vai de encontro com o que você falou. Se não tiver bons profissionais que são completos, se a corda dessa pessoa estourar, é mais fácil, por exemplo, quer dizer, o sonho da pessoa não realizar, é mais fácil uma pessoa dessa se matar, literalmente, né, do que uma pessoa que leva uma vida mais equilibrada. Então, por isso que eu falei, não, eu preciso trazer essa observação, porque vai muito de encontro isso daí, né? Então, é show de bola. Agora, essa questão de atleta no Brasil, por exemplo, porque eu fiz a live com um jogador aqui, o Jonas, né? E ele trouxe uma observação bem legal, né, sobre a carreira dele e tudo que ele conquistou, que é o que ele falou. A grande maioria, por exemplo, no Brasil, pelo menos no Brasil, aí ele falou que pode expandir até para o mundo, cara, a grande maioria ganha numa faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês. Né, de Menos. jogador de time grande e Menos. tudo mais. Até menos, né? Menos. Então, isso que eu quero saber A de pesquisa você. da CBF. Tem uma pesquisa da CBF de 2016, 85% dos atletas, 85%, recebem até um salário mínimo no Brasil. Então, 85%. Os outros 13% estão nessa faixa de 2.500, 3. E aí vem cada vez vindo, abaixando cada vez mais, né, para 1%. Quem ganha mais de 10 salários mínimos, acho que é 1,2% da população brasileira, dos jogadores inscritos, registrados. Jogadores registrados. São 28 mil atletas registrados, aproximadamente. então é uma guerra Então, brutal, né? Para conseguir o além espaço. disso, a questão é a seguinte, né, Lucas? Vamos colocar, a gente tem que se situar, que qualquer pesquisa ela tem que ser situada na história e ela tem que ser situada socialmente. Então vamos lá, nós estamos falando do contexto brasileiro, futebol brasileiro. E nós estamos falando historicamente do período atual. O esporte já não tem mais a mesma característica madura que ele tinha até o final da década de 90, até o final da década de 80. Em 1990, isso começou a se transformar muito. O esporte transformou-se, saiu do amadorismo e hoje ele é o esporte que a gente chama de esporte espetáculo. Ele é o esporte mercantilizado, é o esporte capital. Então, o que acontece quando você tem um esporte capital? Você quer o lucro acima de qualquer coisa, e aí você perde qualidade. Então, o que acontece hoje na formação de atletas do Brasil, qual é o grande problema da formação de atletas brasileira? Se quer criar uma fábrica de jogadores para se ganhar dinheiro. Logo, o ser humano fica em segundo plano. Total. Ninguém está preocupado em formar um atleta completo. Não está. Quer ganhar dinheiro em cima do atleta. O esporte hoje é mercantilizado. Então, essa história de formar um atleta completo, são poucos. Quem faz isso? São os poucos clubes com CCF, com selo de clube formador da CBF.
Esses clubes apresentam estruturas melhores, são até obrigados, vamos dizer assim, a gerar estruturas melhores para os atletas. Esses atletas têm acesso à escola particular, eles têm acesso a outro tipo não só da questão educacional da escola, eles têm acesso a alimentação diferenciada, muito mais balanceada. Então, assim, acaba virando uma briga que também com outros dados aqui que eu vou entrar agora, você tem mais hoje 795 clubes de futebol no Brasil. 90% da população brasileira consome, já que a gente está falando do esporte como capital econômico, 90% consome só 2,5% dos clubes. Logo, você está falando de um mercado, de um mundo de trabalho com pouquíssimos postos de trabalho disponíveis. Verdade. Logo, você aumenta a competição. Logo, a qualidade do salário também vai acompanhar. Então, só que o atleta também aceita jogar esse jogo. Ele é influenciado pelo sistema a aceitar a jogar esse jogo. E ele se submete a essa decisão. Porque essa decisão pode influenciar no futuro da família dele, a dar um futuro melhor. Muitas vezes ele até acaba por negligenciar o estudo. Sim. E é onde a gente tem um grande problema. Porque se ele está negligenciando o estudo, nós só temos hoje... Tá ouvindo, Lucas? Eu dei uma caída aqui. Não. Nós só temos hoje dos atletas que estão aí, nós temos poucos atletas que conseguem conciliar a dupla carreira, que a gente chama, né? Que é o esporte com a escola. Sendo que mais de 90% desses atletas não vão alcançar o profissional. Apenas 5% dos atletas que estão no sub-20 alcançam o profissional. No sub-20. Ou seja, eles já estão com um contrato profissional assinado. Mas só 5% desses que já têm o contrato profissional assinado se mantêm ali. Ou seja, é um mercado difícil. Se você não se preocupar com a formação de atletas para além do desempenho esportivo, estamos correndo um grande risco. E por que você fala que só 5%? O que acontece aí para eles não conseguir, porque já tem um contrato assinado? Você fala por causa dessa falta multiprofissional da saúde para com eles? Vamos lá. Vamos falar dos fatores que influenciam eles a se manterem no alto rendimento, a chegarem no alto rendimento e ficarem lá como jogadores. Essa transição, uma carreira esportiva é o conjunto de experiências que você tem ao longo do tempo em uma determinada vocação, na qual você passa por processos de passagens de fase, que são denominados como transições, passa por diferentes transições ao longo da carreira, até que essa se termine. Das principais transições, as transições elas podem ser normativas, Lucas, ou não normativas. As transições normativas são aquelas previsíveis. Eu tenho 13 anos hoje, ano que vem vou ter 14 anos. Logo, ano que vem eu sei que eu vou transitar para o sub-15. Essa transição é previsível. Cada previsão, cada transição apresenta suas demandas, seus recursos e suas barreiras. Uma transição para o sub-15, demandas. As demandas físicas são maiores, as exigências físicas são maiores, as exigências da escola são maiores. Tudo vai aumentando, ele vai tendo que se adaptar, ele vai tendo que construir recursos dentro dele, ele vai tendo que construir capitais, ele vai tendo que desenvolver habilidades para se adaptar àquela transição. Os recursos são aquilo que ele tem para conseguir superar as barreiras, que são as dificuldades que ele vai encontrar para passar nessa transição. Então você precisa ter um equilíbrio entre tudo isso. Entre as principais transições esportivas está a transição júnior-sênior, que é a transição do sub-20 para o profissional. E qual é o grande problema dessa transição? Ela é uma transição que acarreta, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma transição do ensino médio para a universidade, ele vai terminar, e aí ele vai entrar na universidade ou ele não vai entrar na universidade? É uma decisão a se tomar.
Ele vai entrar no mundo de trabalho porque, dependendo do clube que ele tiver e não fornecer uma estrutura, ele precisa trabalhar para ajudar a família. Sim, Tá verdade. aqui. Aí você tem, além da questão educacional e além da questão já dita, você tem a questão do próprio desempenho em si. Do sub-20 para o profissional, a necessidade de exigência física é ainda maior, certo? E de quebra social. Porque, por exemplo, até o sub-20 você ainda, mesmo que pouca, você ainda tem alguma vida social. Pouco, mas Sim. tem. Para o profissional, você vai viver para si ser profissional. Acabou. Já, na verdade, hoje, no sub-20 no Brasil, já acabou. Mas a Já não grande tem. questão é a instabilidade dessa carreira e as lesões. Hum. E a grande questão também de você procurar espaço. Não tem espaço para todo mundo, certo, Lucas? Se eu estou falando para você que são só 5% que passam, é porque você já tem cada clube com 23 jogadores inscritos. Esses 20 de cada clube que vão sair vão ter que brigar com aqueles que já estão lá. Quantos desses vão conseguir uma vaga? E aí o que vai acontecer? Eles não vão se manter no clube. Eles vão ter que ir para clubes menores. Vão ser emprestados. A situação, às vezes, de um cara que é formado num clube grande, ele vai para um clube pequeno, ele tem uma estrutura menor. Um clube com uma mentalidade diferente. Um clube que não Total. auxilia ele o tanto que auxiliou ele lá no sub-20. Isso afeta psicologicamente o atleta. Ele também não tem mais aquele apoio psicológico que ele tinha no clube grande no sub-20. Nós estamos falando do atleta do clube grande, imagina o do pequeno que já não tinha. Então, Eu, mas eu ele está acho. com um contrato profissional assinado, mas o contrato ele é passível de rescisão e ele também se encerra rápido. É Porque o verdade. atleta do sub-20 ele não tem um contrato grande, ele tem um contrato até 23. Chega com 23 anos, nós estamos falando não de uma rescisão imediata, certo? Nós estamos falando de manutenção, de quem se mantém no esporte. Mantém no esporte é ter longevidade nele. 23 anos é quem está começando. E a gente tem aí 5% só que chega. Porque se você não estiver com uma grande questão de equilíbrio envolvida nisso, e aí trata-se como equilíbrio o quê? Treinadores bons, amigos dentro do esporte, parceiros dentro do esporte bons, positivos, pais com uma estrutura boa, uma estrutura familiar boa. Se você não tiver isso, vai ficar difícil. Eu pensava que essa transição para o profissional, o que pesava bastante, só que você não citou, era a questão de empresários, né, e de dinheiro. Isso daí, então, é mais no profissional para você se manter no profissional ou para você decolar Ah, numa Europa. se você, só o empresário, Lucas, lógico que o empresário no Brasil, isso é um problema que já é outro assunto, porque, claro, que influencia, mas ele vai influenciar até um fator X. Ele não vai conseguir influenciar lá no profissional por muito tempo, num clube grande. É um ou outro. Ele precisa ter um certo nível para estar ali. É claro, você tem as exceções, cara. Isso aí tem muito jogador ruim jogando em time bom. E tem muita gente boa que fica de fora. Mas isso serve para qualquer área, Lucas. A gente pode falar da educação física. E a gente pode falar, por exemplo, das universidades públicas e particulares. Um aluno formado em uma universidade pública, ele é melhor do que um de particular? Depende de quem você está falando. Depende de quem você está falando. Então, tem por exemplo, jogadores formados em clubes pequenos se transferem para clubes grandes. Isso não é uma regra. Não existe regra. O esporte, a gente tem até que parar de pensar nisso, cara, que é meritocracia, cara. Isso é uma palavra que eu não gosto nem de usar. Meritocracia é para mim, para você, classe média, branco. Estamos saindo de pontos similares, ok. Similares, Agora, falou tudo. Pontos iguais. similares. Também nós não vamos estar no mesmo ponto de partida, ninguém nunca vai estar no mesmo ponto de partida. Os comportamentos, as ações, as maneiras de perceber o mundo, de perceber as oportunidades de aprendizado são dependentes da posição social que eu ocupo no meio, da bagagem cultural que eu já tenho, das relações que eu tenho com outros indivíduos e dos capitais e dos recursos que eu tenho para conseguir ultrapassar isso. Sim. Então, essa corrida
Uma corrida de 100 metros raso, tem gente que já começa nos 90. Verdade. E tem quem começa no 200. E vai ter que percorrer 200 metros, não 100. Então, essa questão de meritocracia no esporte, em qualquer lugar da sociedade, ela é muito complicada. A gente tem grandes fatores, cara. Grandes fatores que influenciam isso, Lucas. Por exemplo, pais. Vamos falar de pais, que é um negócio que é importante ainda mais para atleta. Pais que se envolvem muito com o esporte, aqueles pais que ficam gritando, que desrespeitam o árbitro, que ficam torcendo, como se o filho já fosse profissional e o filho está no sub-9, mais de 80% desses filhos não chegam no profissional. Os filhos que mais estão no profissional são aqueles que têm os pais moderadamente envolvidos com o esporte. Não que poucos se importam com o esporte, mas aqueles que incentivam o esporte, mas sabem e ensinam que os filhos têm que respeitar as autoridades, têm que respeitar os treinadores, respeitam os treinadores e respeitam todo o processo. Isso faz com que o atleta perceba o mundo do esporte de uma maneira diferente, perceba o treinador de uma maneira diferente, consiga inclusive ter uma relação melhor com o treinador. As carreiras, elas partem de diferentes pontos. A gente tem N caminhos para se atingir o alto rendimento. A gente tem a especialização esportiva precoce, que é quando o atleta começa desde os 6, 7 anos de idade, lenha no desempenho e chega. Só que aí esse chega cheio de problemas. Esse é o cara que está mais suscetível à depressão, a diversos problemas psicológicos, a fraturas por estresse, a dificuldade de manutenção de alto rendimento. Por todo o processo ser bem agressivo. A gente tem o grande caso, por exemplo, das ginastas. Ginástica e natação, isso acontece muito. Porque o pico de rendimento da ginástica está com 15 anos de idade. E aí é onde eu falo que a gente como sociedade, a gente como pessoa erra ao julgar atleta querendo comparar um atleta com outro por causa de estrutura psicológica. Então vamos lá. A Simone Biles, lá nas Olimpíadas, arregou, certo? O que aconteceu? Ela não deu conta. Cara, por que ela não deu conta? Ela é uma das melhores atletas da ginástica de todos os tempos. E aí muita gente colocou ela lá embaixo. Se ela fosse tão boa assim, ela não fazia o que ela fez, ela quis se aparecer. Cara, ela tá desde os 6 anos. Você, aos 6 anos de idade, fazia o quê? Eu, com 6 anos de idade, eu comia terra. Ela estava treinando, buscando alto rendimento. Com 6 anos de idade. Ela perdeu uma infância, ela perdeu uma adolescência. Ela foi abusada sexualmente durante a infância e adolescência dela. Sim. Pelo treinador, que é com quem ela tinha mais contato, a pessoa mais importante de uma formação esportiva. Então ela teve todos esses traumas, ela já tinha ido para 2 Olimpíadas, estava indo para a 3ª Olimpíada, foi a maior medalhista da história dos Estados Unidos. No que essa mulher deixou de fazer, o que ela deixou de entregar para os Estados Unidos, o que ela deixou de entregar para o esporte? Nada. E aí ela foi julgada porque ela não tem a mentalidade que o Bolt tinha. Porque o Bolt ia para cima. Cara, a gente não é obrigado a aguentar, a gente não é máquina. O atleta não é uma máquina, o atleta não pode ser... Essa questão, esse utilitarismo do esporte, essa questão de você tratar o atleta como um objeto. O atleta não é um objeto, o atleta é um ser humano. A gente precisa tratar o atleta como um ser humano. Quando ele é tratado como um ser humano, ele se desenvolve pessoalmente, ele se desenvolve esportivamente, ele se desenvolve em diversos fatores da vida dele. A gente tem um exemplo agora claro no futebol do Vinícius Júnior. Muita gente falando mal dele com 18 anos, porque com 18 anos o Ronaldo já tinha estourado, fenômeno. E todo mundo comparando o Vinícius Júnior com o Ronaldo Fenômeno, e ele não ia virar nada. Vinícius Júnior hoje é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador brasileiro em atividade, na Europa, no mundo. Valioso. Cada jogador tem seu tempo de maturação, cada jogador com seu desenvolvimento. Ele passou com treinadores, Zidane, Solari, Ancelotti, agora, treinadores que são reconhecidos pelo tratamento humano, por gestão de pessoas, por saber comandar um elenco, por saber tirar o melhor do atleta. E olha o que virou. E olha o que ele virou. Souberam, no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, souberam dar tempo ao tempo. E ele ficou lá 2 anos, 3 anos, sem render o que todo mundo esperava, tomando crítica, e todo mundo lá dentro bancando ele, porque sabia que ele tinha para desenvolver.
O Igual próprio Casimiro, brasileiro né? bancando ele lá. O próprio brasileiro estourando ele, que não queria ele lá, porque não existe, que ele era pura mídia. E a gente vê por aí que cada atleta tem o seu tempo de maturação. Então, existem N caminhos que são influenciados por N fatores. Assim como nossos alunos na academia, a mesma coisa. Às vezes você está falando para o seu aluno, tem aluno que corresponde àquilo que você está falando de uma maneira muito rápida. Tem aluno que demora anos para você conseguir influenciar ele para que ele consiga entrar num ritmo. Cada um tem o seu tempo. A gente como professor, a gente como um atleta, como professor, como treinador, a gente tem que ser um facilitador para o atleta. Um facilitador de aprendizagem não só de desempenho, de aprendizagem de diversos fatores educacionais, sociais. É função nossa. Essa é a função da educação física. E E me dentro, dói saber dos treinadores que não tratam assim. Pode falar, Lucas. e dentro de tudo isso aí, por exemplo, você acha que o que mais lesa, por exemplo, a vida de um atleta, a vida dos nossos alunos, é mais esse déficit que tem na educação, né, por parte das escolas públicas, particulares, para com esse carinho com as ciências, tudo, e até mesmo na grade das próprias faculdades, porque é o que eu falo muito e falei em várias lives, que tipo, a gente sai totalmente despreparado, não tecnicamente. Tecnicamente, vou te falar também, viu? Até porque muitas vezes a gente sai sem saber procurar um artigo científico de qualidade, né? Mas eu falo assim em questão de negócios, sabe? Em questão de negócios, porque na nossa grade, por exemplo, profissionais da saúde, eu não lembro de ter tido uma matéria de ADM ou de contábeis, que são cruciais para você, pelo menos, saber vender um cachorro quente na praça. Saber o preço do seu carrinho, saber o preço do produto, saber o preço de quanto você vende, né? Então a gente não sabe fazer isso. Aí é onde que a gente olha para o mercado, né, e fala, pô, quanto que é a hora de um personal trainer? Aí você vê um custando 150, um custando 20, um custando 60. E aí você não sabe para fazer o parâmetro, né, disso, né? Então você acha que, por exemplo, é mais lesivo esse déficit que tem na educação ou essa questão cultural mesmo do brasileiro adorar, que também nada mais é que um déficit também na educação psicológica do brasileiro, adorar, tipo, tacar pedra nas pessoas que estão dando certo, ou então criticar, colocar para baixo. Qual desses dois que você acha que mais rebenta? Porque os dois a gente sabe que rebenta. Bom, vamos lá. Eu acho que são as duas coisas. Já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Não. Que é um efeito que você não conhece aquilo, você não estudou para aquilo, mas você com meia informação quer ser o dono da verdade sobre aquele assunto. Nossa. O brasileiro, ele tem um grande efeito de Dunning-Kruger, é o nome. O brasileiro tem isso. O brasileiro, e isso é fatal, isso é cultural do brasileiro. O brasileiro, ele acha que ao ler meia hora sobre um tema, ele sabe a mesma coisa que o cara com um PhD. Ele acha que a opinião dele tem mais ou menos o mesmo valor, simplesmente porque a gente vive numa sociedade democrática, sem saber que, na verdade, a democracia não é isso. Democracia Mas, não é isso. além disso, obviamente nós temos um déficit de educação, e esse eu acho que é o maior problema do Brasil. O meu doutorado agora, eu estou na área da educação, eu estou fazendo na Filô, é sobre dupla carreira, que é como os atletas conciliam os estudos com os treinamentos, com a rotina de treinamentos. E como? E a gente consegue perceber uma fragilidade muito grande entre a escola e o clube, e o atleta, e a família do atleta. Primeiro, nós não temos uma regulamentação por parte do Estado que auxilia a dupla carreira, que auxilie o clube a bancar esporte escola. A não ser os clubes que têm o selo de formador da CBF. Esses são mais cobrados. Mas isso aí é a minoria. De resto. Certo? Lembra que nós temos 800 clubes aí e nós temos mais ou menos uns 2,5% aí, 5% que é clube formador, o resto. Então, assim, nós temos 95% de problema. Por quê? Qual que é o problema? Por não ter uma regulamentação por parte do Estado, a escola
entra em um acordo individual com o atleta e com a família do atleta sobre a questão dele conseguir conciliar os estudos com os treinamentos, a jornada de estudo com os treinamentos. E aí o que acontece? Ele fica migrando de turno para turno. Obviamente, com a exigência do clube, que acaba se tornando a prioridade, ele vai para o noturno. E a gente sabe muito bem que a qualidade do período noturno ela é inferior em relação aos outros 2 períodos, além do que hoje a gente nem tem oferta muito de cursos no período noturno. Então, a própria escola em si, o próprio governo em si, não ajuda o turno noturno, que é o período noturno, que é onde esses atletas estão na sua grande maioria, principalmente em idades próximas à profissionalização. 17 anos de idade, por exemplo, o 3º ano de ensino médio, grande parte dos atletas não completa. Grande parte dos atletas não completa. Chega até o 2º ano do ensino médio por pressão social. E também por pressão, porque até os 16 anos meio que existe uma obrigação um pouco maior. Mas, muitas vezes esses acordos feitos entre as escolas, instituições, de clubes, eles prejudicam os atletas. Além do que o próprio capital cultural, ou seja, a herança cultural, a grande parte desses atletas são oriundos de família que estudaram pouco. As famílias que estudam mais, pais e mães, isso aí é um dado que já existe, pais e mães que estudam mais, têm maior grau de escolaridade, influenciam os filhos a completarem mais o ensino. Então, pais com graus de escolaridade melhor têm filhos com graus de escolaridade maior. No esporte, eu estou falando. No esporte. Ao passo que os que não têm tanto grau de escolaridade também encontram filhos também que não priorizam o estudo. Ele não trata o estudo como algo natural. Às vezes ele trata aquilo até como um próprio privilégio. Não, estudar é um privilégio, eu vou ter que trabalhar. Então, existe um gap nisso daí, que é o Estado não regulamentar. Existem algumas fragilidades, né, nessa questão E essa questão do sonho do atleta em se tornar um jogador profissional e buscar uma ascensão social por meio do esporte, que é o ideal imaginário do Brasil. É o ideal imaginário desse atleta, ele tem esse ideal imaginário. Ele acha que ele vai chegar e vai dar uma condição melhor para a família. E ele vai até o fim em busca disso. Muitas vezes ele negligencia a educação. Então, obviamente, nós temos um déficit de educação. No que se refere agora, no que você falou, à educação física, a gente entra em uma outra polêmica, Lucas. Na educação física, a educação física por si, ela tem uma formação generalista. Se a gente for se especializar em cada canto que a gente precisa, a gente ia ter 15 anos de faculdade. Obviamente, eu acho que é cabível o básico sobre dados, sobre vendas, isso é o básico. Mas eu acredito que, muitas vezes, o objetivo, na verdade, o que eu acredito é que o objetivo da educação física é esse, é ser generalista. E a gente, quando sai dali, vai buscar nossas especializações em busca disso. Claro que dá para melhorar. É óbvio que dá para melhorar. Dá para ter mais matérias, mais disciplinas voltadas para a área de vendas, que eu acho que é deficitário isso. Isso com certeza. Mas se a gente for pensar no que falta, a gente fica 15 anos fazendo educação física e não sai dali. Então, eu acho que a gente entra em um assunto que ele é bem polêmico. Vai ter gente que vai falar que acha que tem que ter, e vai falar que tem gente que não acha que tem que ter. Por exemplo, onde eu fui formado lá na Escola de Educação Física e Esporte, lá na USP, a partir do 3º ano, a maioria das matérias, das disciplinas são optativas. Você opta pelo caminho que você vai escolher. E acho que grande parte de algumas faculdades, pelo menos as universidades federais, tem feito mais isso. E aí você escolhe. Quer trabalhar com infância 1, infância 2, adolescentes 1, adolescentes 2. Eu tive essa formação. Eu pude escolher. Eu escolhi infância e adolescência. Estou aqui hoje falando sobre desenvolvimento de carreira de atleta, formação de atleta por isso. Foi uma coisa que eu decidi desde o começo. Isso me ajudou a me orientar. Obviamente, eu fui para o personal trainer de paraquedas. Eu fui porque eu não tinha uma outra escolha.
essa foi uma transição que interrompeu, né? A gente chama de ponto de inflexão na carreira, né? Quando você enxerga que aqueles horizontes de ação seu, aquelas percepções suas que você tem sobre o mundo, sua maneira de agir e se comportar, não cabe mais para aquilo que você quer. E aí você tem que mudar. E aí existe esse turning point aí, vamos dizer, esse ponto de inflexão. Existe essa transição forte na vida. E eu transitei para a área do personal sem conhecer nada do personal trainer. Eu tive que ir atrás de tudo. E na época eu lembro de eu ter criticado a educação física. Por isso que eu estou comentando isso aqui agora. Eu critiquei e falei, caramba, mas será que a educação física não podia ter me ajudado? Mas aí eu lembrei que a educação física também não tinha me ajudado a ser treinador de goleiro. Eu que tinha buscado. É bem assim. E aí imagina o tanto de leque que ia ter que ter na educação física para complementar tudo aquilo que a educação física faz. A educação física é gigante, cara. A educação física é gigante, é uma área gigantesca. Se você for em qualquer lugar do mundo e perguntar qual a área, as áreas elas são mais seccionadas ao redor do mundo. Tudo é mais seccionado. Por exemplo... Mas é aquele negócio que eu acho, zero de matéria numa faculdade, seja de ADM, de contábil, de negócio, aí para mim pô, né? E eu já sou daqueles que eu acho que deveria ter pelo menos o básico, igual você falou. O basiquinho, nem que for o básico, mas deveria ter, né, cara? Porque a medicina, ela tem certa parte, como outras áreas também tem. Mas é o que você falou, é um tema polêmico, que cada um vai ter sua visão e cabe nós, né, depois que se formar, né, ir atrás disso e se especializar, né, do mesmo jeito que você faz, do mesmo jeito que eu faço. Não é à toa que a gente está aqui por causa de hábitos digitais, de eu ver a importância através de cursos voltados a negócios, porque senão eu poderia continuar apenas no anonimato, né? Só dando aula de personal e assim, daquela forma, né? Então, isso é bem legal, porque é o que a gente está fazendo aqui nessa live. Nada a gente está afirmando, cada um está passando a sua visão, né? Para que você que se identifica, porque tudo é identificação, né, se fortaleça, né? Agora, um negócio legal também, que eu gostaria que você desse uma explicada, essa questão, né, do quanto que pesa a saída, sabe, dos atletas, de vida de atleta para uma vida normal, seja em qualquer faixa etária. O Lucas, mas assim, ó, espetacular a sua pergunta, tá, cara? Porque é um dos pontos de inflexão de maior problema depois da transição juniores profissional. A maior é o encerramento da carreira. A maior dificuldade. Então, vamos lá. Atletas que tiveram uma carreira que, ao longo do tempo, foi gradativa e eles conseguiram se adaptar, a gente chama de envelhecimento no esporte. E a gente cria aquele estereótipo. Está ficando velho, está ficando ruim. Não. Sai do estereótipo. Não é sempre assim. O envelhecimento no esporte depende também dos mesmos N fatores que foram falados aqui desde o começo. Como envelhecer no esporte? Às vezes, obviamente, fisicamente, vai decair. Mas como o atleta lida com isso é diferente. Sim. De acordo com a estrutura que ele criou, de acordo com os recursos que ele criou, de acordo com aquilo que ele construiu ao longo da carreira, ele consegue perceber o mundo de trabalho à frente de uma maneira diferente. Ele consegue perceber o envelhecimento dele do esporte de uma maneira positiva. Que ele consegue perceber qual é a função dele como jogador, como atleta. Ele consegue se perceber naquele meio e falar, olha, eu sou melhor aqui. Ele já não corre mais o campo inteiro, como ele era quando ele era moleque, mas ele corre no lugar que ele tem que correr. Ele corre certo. Ele corre muito mais certo do que ele corria quando ele era menino. E o cara que aprende essa inteligência, que consegue enxergar esse horizonte de aprendizagem, que consegue ter consegue construir esse horizonte de ação voltado para melhorar o envelhecimento dele do esporte, muitas vezes melhora o desempenho dele sem querer. Sem perceber, imperceptivelmente. Nós temos casos de atletas, eu estou falando, por exemplo, do Tom Brady, que tem 44 anos no futebol americano e ainda joga o fino. Em um futebol americano que já não tem mais espaço para atletas igual a ele, mas ele é muito inteligente. E ele consegue perceber que ele está no fim da carreira, ele sabe que ele está no fim da carreira.
E atletas assim se preparam melhor para o encerramento de carreira. Eles têm um fim voluntário. Eles conseguem perceber horizontes, né? Conseguem ver, enxergar oportunidades ali no ambiente que eles conseguem detectar e falar, eu acho que eu quero ser um treinador, eu acho que dá para fazer isso, eu acho que dá para investir nisso, eu acho que dá para fazer isso. Ele começa já a se enxergar fora do esporte. O grande problema do esportista é a identidade esportiva. Olha que loucura. A identidade esportiva ela é maravilhosa até o final da carreira. No final da carreira ela é perturbadora. Porque ele se preocupou a vida inteira em como se tornar atleta. E de repente ele tem que... Opa, não sou mais atleta. Eu sou alguém na sociedade. Sou um anônimo na sociedade. Quem sou eu agora na sociedade? E aí é onde existe uma grande crise de identidade. Onde quem sou eu? Quem vou ser? Se ele não se planejou ao longo disso na carreira, ele vai ter problemas. E a grande maioria tem. Mais da metade, acho que 60%, eu não lembro mais ou menos, o Lucas, isso aí, estou falando de alguns estudos, tá? Isso não é regra geral, isso não é generalização, tá? Porque cada contexto é diferente. Mas existem muitos atletas que têm dificuldades de se aposentar. E não é questão de se aposentar no auge ou não. Muitos atletas, às vezes, eles precisam dessa regressão na carreira para conseguir se enxergar fora dela. Então, por exemplo, tem atletas que estão no auge e de repente começam a decair, vai jogar Série B e às vezes a gente julga de novo. Nossa, mas por que esse cara não se aposenta logo? Porque ele ainda não consegue se enxergar fora do esporte. Mas aquela regressão faz ele ter objetivos diferentes. Ele já não tem mais a mesma vontade também de jogar. E aí ele começa a perceber que o mundo dele já está mais fora do esporte do que dentro do esporte. E aí ele começa a ir para essa transição. Mas muitas vezes ela é feita de maneira problemática. E é por isso que um programa de assistência psicológica no esporte, ele é importante, assim como ele é importante lá na educação. Lá na Europa, por exemplo, qual que é a grande diferença do Brasil para a Europa na dupla carreira? No caso, e também na aposentadoria. São os programas de assistência que existem. No caso da educação, tem a questão de bolsa esportiva e bolsa acadêmica, muito mais aqui do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Mas ainda assim existem problemas relacionados à dupla carreira. Não é mil maravilhas também. Eles têm os problemas deles lá também. O atleta ainda continua buscando a profissionalização do esporte mais do que a educação. Ainda mais quando se trata de esportes que a recompensa financeira é alta. Aí ele também faz a mesma coisa, mas a assistência para a dupla carreira é um pouco melhor. Ele tem um acesso um pouco mais facilitado para a escola. Ele consegue, por ter esse acesso facilitado, perceber a importância da escola maior. Logo, ele estuda um pouco mais. Logo, isso facilita a inserção dele para o mundo do trabalho quando ele se aposentar. Sim. Certo? É muito mais fácil na hora que você está mais formado educacionalmente, a hora que você acaba a carreira esportiva e você vai se inserir em outro lugar. Você já sabe, talvez, o que estudar e para onde ir. Mas muitos também não sabem. Mas também existem programas lá na Europa muito mais voltados à assistência e, principalmente na Oceania, tem muitos também. Programas voltados a essa assistência para o pós-carreira, porque muitas vezes ela é problemática. O atleta não consegue se enxergar fora do esporte, ele não vê uma identidade dele fora do esporte. E por isso, cara, que a gente sempre tem que olhar com muito carinho as coisas e entender como que as coisas estão sendo formalizadas. Isso é importante. Porque no nosso país, por exemplo, também tem muito sucateamento de tudo e pessoas querendo invadir áreas de outras pessoas de maneira assim ao léu. Que é uma medida de sobrevivência, mas uma medida de sobrevivência que acaba sucateando tudo. Mas eu fico muito feliz, por exemplo, pelaquela polêmica que começou a ser gerada, que você pode falar o que você acha, e brevemente, até porque, cara, passou voando essa live, sobre a questão de ex-jogadores, ex-atletas, fazer parte agora do jornalismo brasileiro. Né? Então, é isso. O que você acha? Bom, vamos lá. Cara, eu acho que a teoria sem prática, ela é pura falácia. Sim. Mas a prática sem teoria, ela é senso comum. Ela é senso comum. Então é muito bom quando se aliam as duas coisas. Isso. Quer dizer, esse ex-jogador, com a prática dele,
só não é suficiente para explicar essa complexidade do esporte. Olha a complexidade do que eu estou falando para você, eu não falei nem 10% do que aconteceu na minha pesquisa. É muito complexo, o esporte é complexo. E ali, ele deveria se preocupar muito mais com uma questão de desempenho, que não é nem a questão que eu estou trazendo aqui. É a questão tática, a questão técnica, a questão física. Ele tem que avaliar isso. Acontece que aqui no Brasil, a grande parte do jornalismo aqui é sensacionalista e ele quer retratar simplesmente o tititi, a revista Caras do futebol brasileiro. O que o atleta fez na noite ou não fez na noite. Não que isso não influencie, é claro que influencia. Mas aí você vê muitos ex-atletas que faziam a mesma coisa quando eram atletas, julgando os atletas de hoje. E às vezes faziam até pior. E eles julgam. Julgam decisões, ações. Eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, mas, por exemplo, hoje, para mim, eu vou até citar um nome aqui, o Pedrinho, para mim, do Sport TV, é um dos melhores comentaristas. Ele é ex-jogador, mas ele é um ex-jogador que estudou. Ele estuda. É ótimo quando você alia a sua própria prática, você tem esse conhecimento praxeológico, você aliar sua própria prática com as teorias. Isso é ótimo. Nós temos agora o caso de um jornalista que justamente ao contrário, foi muito legal porque aconteceu isso na Sport TV, Rafael Rezende, o nome dele. Muito bom comentarista. Ele não é mais comentarista, ele foi para analista de scout do Botafogo. O Botafogo contratou ele. Oi. Quantos jornalistas assim nós temos no Brasil? Poucos. A maioria fala o que acha sem estudar. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Até porque o jornalismo esportivo, ele não exige a educação física. Ele não exige o básico da educação física, nem que seja 2 disciplinas, ele não exige. O jornalista que quer se diferenciar faz isso. Já vi bons jornalistas fazendo matérias, disciplinas na educação física para poder fazer melhor uma redação. Mas isso é minoria. Que aí também tem a grande questão da gente querer se diferenciar. Da gente querer ser distinto, da gente querer fazer um bom trabalho. Não adianta só a gente também colocar a culpa no social. Nós temos o social como grande influenciador das nossas ações, mas nós também não podemos perder nossa racionalidade e achar que nós estamos descentralizados de tudo. Somos influenciados, influenciamos, mas também somos influenciados, isso depende da nossa posição social. Mas somos racionais e tomamos nossas próprias decisões. E a partir do momento que nós temos o conhecimento ali, a partir da nossa bagagem cultural, a gente é, em aspas, livre para poder decidir o que a gente vai fazer com esse conhecimento. E o que eu vejo é que o jornalismo, ele lucra com sensacionalismo. Sim. E ele não vai deixar de lucrar com sensacionalismo em cima do esporte espetáculo. Então a gente vai ter pouco conhecimento teórico e prático envolvido de entendimento e compreensão sobre o futebol e vai ter sempre, em demasia, programas de fofoca sobre o futebol. Agora, só para terminar, eu quero que você faz só, não precisa nem comentar, é só pontuar mesmo, porque aí depois a galera mesmo procura você pela sua bio, procura eu também pela bio, vai estar armazenado tal essa live. O que você acha que pesa, mas pontuar, não precisa nem comentar, porque literalmente vai desligar a live sozinho. Mas o que você acha que pesa para um jogador se manter hoje na Europa? Porque tem um número muito grande hoje de jogadores voltando da Europa e assim, trazendo aquela sensação negativa de não ter conseguido se sustentar lá. E um que todo mundo fala tão mal, que é o Neymar, está se sustentando lá. Então, qual que é o ponto que você acha que tipo assim, Lucas, de vários, e você poderia discorrer um comentário, mas já vai concluir, eu acho que o que pesa mesmo para um jogador hoje conseguir se manter na Europa é isso. Bom, vamos lá. São vários fatores também, a transição cultural que a gente chama, é o fator de aculturação, é o como ele consegue identificar com o eu que ele tem, transformar o seu eu para um eu que é compatível com a cultura de destino que ele está indo. Porque é um estilo diferente de treinamento, é um estilo diferente de se comportar, de agir, de perceber o mundo na Europa e aqui. Um idioma diferente,
comunicações diferentes, maneiras de se relacionar diferente. Então, ele tem que aprender a adaptar o desempenho dele e toda a questão social e cultural com as novas questões sociais e culturais que lá vão estar. E conseguir adaptar isso ao longo do tempo. Isso dura mais ou menos de 6 meses a 2 anos, mas a maioria dos atletas voltam no primeiro ano já, por não conseguir se adaptar. Pô, muito obrigado mesmo, Yuri, pela disponibilidade aí. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. A galera deu para sentir e vai ter esse conteúdo gravado. Foi muito, muito, muito rico esse conteúdo, cheio de detalhes assim que vocês podem contextualizar para a vida de vocês, para a carreira de vocês. E volto a dizer, se vocês quiserem procurar ele e eu como treinador, são pessoas assim que procuram também, não estou fazendo a nossa divulgação, mas pessoas que procuram olhar para o macro do ser humano e tá do lado de todo mundo aí para poder crescer de forma muito, muito forte. Muito legal esse comentário aí seu sobre essa aculturação aí que abre um leque de coisas que a pessoa tem que fazer para migrar, seja para um país de Oriente Médio ou para um país de Europa ou América do Norte. Então é muito legal, Yuri. Agradeço demais também a Jéssica aí pela tradução, tá? E muito obrigado, Jéssica. Só agradecer a Yuri, fechou? Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Desculpa, eu falo muito, gosto de falar demais, ainda mais sobre coisas que eu gosto. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, cara. E a gente vai estar sempre crescendo, sempre aí. Futuramente a gente pensa em outras lives aí. E aí a gente pode convidar você novamente aí. E vamos com tudo, vamos para cima, porque é só o começo, né? Só o começo de tudo isso. Grande abraço a todos aí, compartilhem, tá bom? E uma ótima noite aí, bom descanso. Vai ficar gravado. Abraço. Fica com Deus, Lucas. Se cuida.